Graças a Deus, mais um domingo estamos aqui na casa do Senhor, primeiro domingo de junho, dia da ceia do Senhor. Nesse momento, nós como igreja estaríamos participando do Café Ágape, nos preparando para a ceia do Senhor. E graças a Deus estamos aqui nesse domingo para prestarmos culto ao nosso Deus, e agradeço poder estar entrando na sua casa, podendo compartilhar com você da palavra de Deus. Nesse tempo de pandemia, ainda nós não podemos nos reunir com os irmãos no templo como gostaríamos, então estamos tendo culto presencial somente no domingo à noite. Hoje à noite nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Então eu peço que todos aqueles irmãos que não estão no grupo de risco, não estão naquele grupo acima dos 60 anos, aqueles irmãos que têm alguma doença, alguma enfermidade, então que não estejam presentes no culto. Mas quero estar convidando a todos a participar da ceia do Senhor hoje à noite. Venha, traga a sua família e vamos estar participando da adoração ao nosso Deus, porque grande é o nosso Deus, maravilhoso. Não há Deus como o nosso Deus, e é maravilhoso podermos estar aqui na casa do Senhor prestando esse culto ao nosso Deus. Que Deus possa estar abençoando você, a sua família, e nesse momento eu quero estar orando com você, pedindo que Deus possa estar abençoando você, a sua casa, a sua família, que tudo seja feito para a glória de Deus. Que Deus esteja nos abençoando, dirigindo as nossas vidas. Senhor Deus, eu te agradeço por essa manhã tão maravilhosa que está nos dando. Eu te agradeço, Senhor Deus, pelo dia de ontem. Te agradeço, Senhor Deus, por podermos contemplar, Senhor Deus, obra das tuas mãos. A lua ontem, Senhor, estava tão maravilhosa. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela noite de ontem. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela saúde que o Senhor tem nos dado. E te agradeço, Pai, porque em todo esse momento que nós estamos vivendo de aflição, esse momento de dificuldade, nós podemos estar louvando e engrandecendo o teu nome, Senhor. E nesse momento, eu quero te pedir as tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre todos aqueles que estão me vendo, estão participando comigo nesse momento, desse culto de adoração ao Senhor. E rogo, Pai amado, que o Senhor esteja falando aos nossos corações nesta manhã, que a tua palavra, Senhor, venha ao encontro das nossas necessidades. Nós temos, Senhor Deus, passado por tantas turbulências, nós estamos passando por um período, Senhor Deus, de pandemia. O Senhor sabe, Pai amado, o que tem acontecido em toda a face da terra. Pai Santo, e eu te peço que nesse tempo, Senhor, o Senhor venha ao nosso encontro. O Senhor use a sua igreja, Senhor, para demonstrar amor. Use a tua igreja, Senhor Deus, para que o teu reino seja estabelecido na terra. Que o teu amor, Senhor Deus, que a tua graça superabunde, Senhor Deus, nesse momento que a terra passa, Senhor Deus, por tantas tragédias, Senhor. Ó Pai, que a tua igreja venha fazer diferença nesse tempo que nós estamos vivendo, Senhor. E que nesse tempo, Senhor Deus, de dor, nesse tempo de sofrimento, que muitas pessoas possam ter um encontro real e pessoal contigo, Senhor. Eu te peço isto, Pai,
E rogo, Pai, esteja abençoando e que o Teu Espírito, Senhor, continue sendo derramado sobre a terra, Senhor. E que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, esteja transformando corações. E transformando os corações, Senhor. Que nós possamos ter um mundo melhor para a glória do Senhor. Pai, esteja nos abençoando, esteja nos dirigindo e que a Tua paz esteja sobre nós. Eu te peço isso em nome de Jesus, Teu Filho amado, e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, que Deus possa estar abençoando você, a sua casa, a sua família. Eu só agradeço por aqueles que já chegaram. Glaucia, que Deus te abençoe. Eu agradeço, Carmen, pela sua presença, Deus te abençoando. Marcelo, que Deus esteja abençoando você ricamente. Paulo, que Deus esteja abençoando você. É maravilhoso podemos ter esse momento de comunhão na presença de Deus. Desde que eu me converti, desde o tempo que eu aceitei Jesus Cristo, algo que impactou a minha vida foi o Espírito Santo. O Espírito Santo que é Deus conosco, é o Espírito Santo habitando em nós. Como foi alegre o dia que o Espírito Santo tomou conta do meu coração, tomou conta da minha vida. A alegria, o gozo, a comunhão com Deus, a certeza de vida eterna, a restauração. O Espírito Santo é algo maravilhoso. Eu sou apaixonado pelos dons espirituais. Eu sou apaixonado pela ação do Espírito Santo. Eu fico maravilhado com o que nós podemos nos colocar nas mãos de Deus, ser usado pelo Espírito Santo. Graças a Deus, Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, ele disse que a igreja seria dado o poder do Espírito Santo para sermos testemunha em todos os cantos da terra. O que eu mais tenho orado, que haja um avivamento espiritual, nesse momento que a terra geme, que as pessoas possam encontrar o caminho e possam encontrar Deus. Uma coisa que eu tenho pedido, Senhor, que como aconteceu em Pentecostes, que o Teu Espírito, Senhor Deus, haja de uma forma plena na vida da Tua igreja, e que a Tua glória se manifesta em toda a terra como tem sido, mas que o Teu povo seja usado de uma forma fervorosa. E tem um cântico que fala: Espírito, Espírito, vem como em Pentecostes e enche de novo. Eu quero estar cantando com você, cante comigo.
Santo esteja iluminando o nosso coração, nos dando paz, nos dando alegria, isso tudo que nós precisamos, que o Espírito Santo esteja concedendo para a glória de Deus. E é maravilhoso que esse Deus tão grande, esse Deus tão maravilhoso, nós podemos nos aproximar dele em oração. Se uma coisa é certa, Deus quer falar conosco, Deus quer nos abençoar, Deus quer fazer coisas maravilhosas em nossa vida. Se tem um cântico que diz o seguinte: em fervente oração, eis o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atender oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar. Se orares, porém, sem teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar. Quando tudo deixares no altar. Se orares, nesse momento, eu quero mais uma vez estar orando com você, pedindo a Deus a orientação, a direção sobre as nossas vidas, que Deus possa estar abençoando você, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Dia a dia nós estamos recebendo notícias, notícias de conhecidos, notícias de parentes, notícias de pessoas próximas, de pessoas que nós amamos. Ontem mesmo, ouvindo o culto da Igreja Batista de Toledo, da primeira Igreja Batista, eu vi ali pedido de oração por algumas pessoas. Ontem eu estive ligando para uma delas, para um casal, Edson e Solange, isso que foi pedido oração por eles, queria saber o que estava acontecendo, se eles fizeram o teste e eles estão com o vírus, estão em casa, estão sendo tratados, graças a Deus estão bem, estão reagindo bem, mas nós estamos vendo que dia a dia essa doença, essa enfermidade,
ela tem se alastrado, né? E graças a Deus, a maioria das pessoas que tem contraído essa enfermidade tem conseguido recuperação, certo? E nesse momento eu quero estar orando, aproveito para orar pelo Edson, pela Solange, e a Solange também pediu para que nós estivéssemos orando por uma prima, que apareceu alguns tumores no cérebro e ela está em Cascavel internada e para alguns procedimentos. Eu quero estar orando por essas pessoas, eu quero estar orando por você também, Esses dias Gildelso pediu oração, agradeço a Deus pelas pessoas que estão se aproximando. João Furtado, que Deus esteja abençoando você e a Diva e a sua casa, a sua família, que Deus possa estar nos abençoando, certo? E que o nosso corpo tenha resistência, nesse momento de pandemia, que logo nós possamos atingir esse pico que as pessoas falam tanto, e que nós sabemos que não voltaremos à normalidade, mas que nós possamos estar mais próximo da normalidade e podendo nos aproximar das pessoas, tendo uma vida, onde nós possamos estar demonstrando amor, e que a glória de Deus se manifeste nesse tempo. Vamos estar orando. Senhor Deus, nesse momento eu te agradeço, Senhor Deus, porque Jesus, ele disse que até aquele momento ninguém tinha orado no nome de Jesus. Mas eu te agradeço, Pai, porque o teu Filho deu o nome dele para que nós pudéssemos nos aproximar do Senhor. E eu te agradeço, Pai amado, por podermos nos aproximar do Senhor através do sacrifício, da ressurreição e da vida do seu Filho e da vida que ele nos oferece. Eu te agradeço, Pai amado, porque no momento que nós oramos, diz a tua palavra que o teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como pedir. E eu te agradeço, Senhor Deus, e nesse momento nós colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, colocamos diante do Senhor os nossos temores, colocamos diante do Senhor os nossos medos, Senhor. E a tua palavra diz, Senhor, que a oração feita por um justo, ela pode muito em sua eficácia. E nesse momento, Senhor Deus, eu intercedo pela vida do Edson, eu intercedo pela vida da Solange, e aproveito, Senhor, para poder estar intercedendo por todas as pessoas que estão, Senhor, sofrendo com essa enfermidade. Pai Santo, que nós possamos ter pessoas à frente da saúde, pessoas, Senhor Deus, que além da ciência, possa ser dirigido pelo Teu Espírito Santo. Pai, que nós possamos ver, Senhor Deus, logo essa enfermidade sendo comparada a outras enfermidades que já causou tanto dano à humanidade, Senhor, como a lepra, a tuberculose e outras enfermidades, Senhor Deus, que as pessoas eram retiradas do convívio social. Mas hoje, Senhor, já tem medicamento para que a pessoa possa viver uma vida digna, Senhor. E eu rogo, Pai, que a ciência, Senhor, que está se multiplicando tanto, possa encontrar uma solução, Senhor, que venha abençoar, Senhor Deus, todos os continentes da terra, Senhor, toda a humanidade, Senhor, e que nós possamos vencer mais esta pandemia, Senhor, que nós estamos vivendo. Eu te peço isto, Pai. Rogo, Pai amado, pela Patrícia, Senhor, que a Solange pediu para mim estar orando por ela. Senhor, que a tua mão esteja sobre ela, Senhor,
E rogo, Senhor, pelos enfermos, tenha misericórdia, Senhor. Esteja, Senhor Deus, dando vida, que a Tua glória se manifeste, Senhor Deus, nos hospitais, que a Tua glória se manifeste, Senhor Deus, em todas as pessoas, Senhor, que estão envolvidas, Senhor Deus, para combater essa enfermidade. E eu rogo, Pai, esteja abençoando o nosso planeta, Senhor, e que ao sair dessa pandemia, Senhor, nós possamos ter, Senhor Deus, realmente uma humanidade com a certeza, Senhor, que nós somos um. Não importa, Senhor Deus, a cor da nossa pele, não importa, Senhor, a condição financeira, não importa a condição social das pessoas, nós somos um, Senhor, e devemos cuidar uns dos outros. Pai, que nós possamos ter um mundo melhor. Que a oração que Jesus Cristo nos ensinou, Senhor, se torne uma realidade. Que o Teu reino venha sobre a terra, Senhor. Eu te peço isto, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado, e agradeço. Amém, Jesus. Amém. Meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, eu quero estar compartilhando nesse período aqui de algumas mensagens de pessoas que tiveram encontro de Deus em momento de calamidade, em momento de dificuldade. E hoje eu quero estar meditando com os irmãos em Gênesis capítulo 6. Certo? Em Gênesis capítulo 6, nós temos aqui um encontro de Deus com Noé. Num tempo difícil, num tempo complicado, isso mais a glória de Deus se manifestou. A história é bem conhecida, mas eu quero estar lendo novamente para trazer à nossa mente Gênesis capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, esses eram valentes, que houve na antiguidade, os varões de fama. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda indignação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde os homens até os animais, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são a geração de Noé. Noé era varão justo e reto. Em sua geração, Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei, eis que
desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. E depois a história continua. Não é isso mais que eu quero estar conversando com você hoje. Não é isso, é a situação da terra no tempos de Noé. Não é isso, mas eu não quero estar me detendo a isso, mas eu quero estar na pessoa de Noé, diante de tudo que estava acontecendo na terra. Nesse texto da palavra de Deus, fala que toda a terra estava corrompida. Em 2 Pedro, quando fala ali a respeito da volta de Jesus Cristo, que eu tive meditando domingo passado, quando fala sobre a volta de Jesus Cristo, diz que as pessoas que hoje acham, já faz tanto tempo que Jesus morreu, já foi tanto tempo da promessa e nada mudou, tudo está desde o início da terra, tudo continua a mesma coisa. Então ali Pedro fala a respeito dos dias de Noé, que as pessoas esquecem dos dias de Noé, que as pessoas casavam e davam sim casamento, casavam-se e davam-se em casamento, viviam uma vida independente de Deus, sem preocupação com Deus. Não é isso que nós vemos aqui, não é isso que os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Não é isso, algumas pessoas dizem que os filhos de Deus seriam anjos que olharam para a filha dos homens e se relacionaram com as filhas dos homens e tiveram filhos. Mas a Bíblia nos apresenta que anjo não se casa e não se dão em casamento. Então o que nós podemos entender aqui é que os descendentes de Sete, porque olhando a genealogia de Sete, que nasceu, para a alegria de Adão e Eva, quando eles disseram Caim matou Abel e Deus nos deu Sete, se olhando a descendência de Sete, que é a descendência da onde veio Noé, diz que um dos filhos de Sete era Enos, e de Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então nós temos aqui descendentes de Caim, e nós temos descendentes de Sete. Então os descendentes daqueles que invocavam o nome do Senhor, olharam para a filha daqueles que não invocavam o nome do Senhor e tomou para si as que mais lhe agradavam. Então nós podemos ver aqui que começou a poligamia, isso além de casar, com pessoas que não temiam a Deus, os filhos de Deus casando com pessoas que não temiam a Deus ou adoravam outros deuses, então tomaram para si. Uma coisa é certa, na história bíblica, nós encontramos vários personagens bíblicos que tiveram várias esposas. Isso mais uma coisa, sempre na vontade de Deus, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou o homem e uma mulher. Jesus Cristo falando sobre o casamento diz que não foi assim desde o princípio, mas tudo isso tem acontecido por causa da dureza dos vossos corações. Então nós começamos a ver aqui, além da poligamia, é uma vida promíscua, de violência, e Deus olhando para o pecado da humanidade, Deus olhando para a corrupção da humanidade, diz o texto que Deus se arrependeu de fazer o homem, certo? E eu ouvi alguém dizendo o seguinte, que um parente dele, lendo a Bíblia, quando chegou aqui em Gênesis, quando vê que Deus se arrependeu, então ele parou de crer em Deus, porque arrependimento vem, se você faz uma coisa errada, você faz uma coisa que não devia fazer, depois você se arrepende daquilo que fez, pede perdão, certo? Então o que eu quero colocar para você, o que acontece aqui, é que na Bíblia, muitas vezes acontece em relação a Deus,
alguma coisa que nós chamamos sobre antropomorfismo. Não é isso então que nós colocamos coisas do homem em Deus. Não é isso quando a gente fala as mãos de Deus, os olhos de Deus, o coração de Deus, certo? Então era uma forma que os autores e que o próprio Deus se revelar, não é isso, ao homem nesse sentido, certo? Mas a gente sabe que Deus é espírito, e importa que os adoradores adorem espírito em verdade. O apóstolo Paulo diz que nele nós existimos, nele nós nos movemos. Deus é totalmente outro, certo? Ele não é um ser semelhante fisicamente ao homem ou à mulher, não é isso? Ele é espírito, certo? Então Deus é totalmente outro, não é isso? E muitas vezes nessa questão que nós vemos aqui, que ele se arrependeu de fazer o homem, não que ele errou, não é? Porque Deus, quando fez, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Então tudo que nós estamos vivendo, para Deus já aconteceu, né? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? Isso, ele vê o começo e ele vê o final de todas as coisas. Nada pega o nosso Deus de surpresa, né? Isso porque ele nos criou e nos deu o livre arbítrio. Ele nos deu o livre arbítrio. Mas quando nós colocamos aqui foi feito a justiça de Deus, porque, como eu tenho falado, o nosso Deus é longânimo, o nosso Deus é benigno, o nosso Deus é bom, o nosso Deus é amor. Mas o Deus que é apresentado na Bíblia, que nós conhecemos, ele é um Deus que faz justiça. Ele faz justiça. E nos dias de Noé foi feita então essa justiça. E a justiça foi feita. Quais os motivos que nós encontramos aqui? Diz a palavra de Deus: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. A maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação de pensamento do seu coração eram má continuamente. Eu creio que não é muito diferente dos nossos dias. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem da terra, e pesou-lhe no coração, e disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra os homens que criei, desde os homens até os animais, até répteis, aves do céu, porque me arrependo de ter feito. Então a gente vê que o problema que estava acontecendo é a maldade no coração do homem. E eu fico impressionado, né, quando a gente olha a criação e a gente vê a importância do homem, né, como uma coroa da criação, né? Nós somos um ser, como um ser nós somos tão pequeno diante de outros seres, né? Como a gente pode pensar nos dinossauros que passou pela terra, no elefante, na girafa, em tantos animais que existem na face da terra, né? Mas a ação do homem, o pecado, não destrói somente o ser humano, a raça humana, mas contamina toda a terra. Como nós vemos aqui, os animais, répteis, aves, todos seriam destruídos por causa da maldade do ser humano, certo? Mas o maravilhoso aqui, que em todo esse caos, né, que em toda essa dificuldade, Deus vem ao encontro da raça humana, e diz que Deus viu Noé, que era um homem justo e um homem que andava com Deus. E eu fico maravilhado na palavra de Deus, é justamente isto, é Deus vindo ao encontro. Não é isso? Quando ele criou Adão e Eva, diz que na viração do dia ele vinha ao encontro do casal. Não é isso? Quando o casal cometeu o pecado, Deus veio ao encontro do casal. Não é isso? Quando Caim e Abel ofereceram sacrifício, Deus veio a Abel e recebeu o sacrifício e se agradou do sacrifício de Abel. Deus foi ao encontro de Caim
Por que o teu coração está assim? Por que você está triste? Por que você está abatido? Se você proceder bem, não é certo que eu vou aceitar o teu sacrifício? Muda o teu coração. Depois que ele matou o irmão, Deus foi ao encontro de Caim, isso para fazer um concerto, quando vai conversar com ele. Então Deus sempre vem ao encontro, se olhando, nasceu Sete, e foi nascendo os filhos de Sete, e surgiu esse filho chamado Enos, e Enos, diz a palavra de Deus, que a partir dele começou então a invocar o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, homem que andava com Deus. Nós temos o exemplo na Bíblia, de maravilhoso, Enoque, diz que a palavra de Deus, nasceu Enoque, diz que Enoque não viu a morte, porque Deus o tomou para si, porque ele andava com Deus. Então nós temos um Deus que ele vem ao encontro. E quando a gente olha aqui, no versículo 3, diz assim: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E olha só, presta atenção: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. O Espírito Santo, desde a eternidade, ele nasceu, ele foi soprado e nos deu fôlego de vida, certo? E o Espírito Santo, ele tem uma função de restaurar, ele tem uma função, de guerrear, com o espírito do homem, E essa guerra não é para matar, mas essa guerra é para restaurar a glória de Deus no homem. Se o Senhor está dizendo: o meu espírito não vai lutar ou contenderá continuamente no homem, Isso, como algumas traduções, em vez de contender, fala assim: não agirá no ser humano, porque o homem é carne, e ele luta contra o Espírito. E o Espírito Santo, ele tem essa função, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, de trazer o homem à razão e trazer o homem à imagem de Deus. Então Deus toma a decisão naquele momento de dizer: olha, o meu espírito não vai estar lutando continuamente no ser humano, certo? Porque eles só praticam o mal, estão cheios de violência, então eles vão caminhar para o lugar e o destino que estão determinado para eles, serão destruídos. Mas é interessante quando a gente vê que Deus, olhando toda a humanidade, toda a maldade, ele encontra uma pessoa. Como é maravilhoso nessa ação de Deus. E quando ele olha para uma pessoa, tem um texto da Bíblia que diz que ele procurou um homem para colocar na brecha, mas ele não encontrou nenhum. Mas nos dias de Noé, ele encontrou um, e ele encontrou Noé. E eu quero estar conversando com você justamente isso, algumas características na vida de Noé. Nesse momento de calamidade, que Deus possa olhar dos céus e encontrar várias pessoas com o mesmo espírito de Noé. E diz a palavra de Deus: Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Não que Noé era totalmente perfeito, porque a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas Noé foi agraciado por Deus. E Deus, e diz aqui: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Como dizendo:
Noé é diferente. Noé é diferente. Em todo aquele mundo corrompido, existia aquele homem chamado Noé. E continua. Esta é a geração de Noé. Noé era varão justo. Era justo e reto em sua geração. Toda a nação era corrompida. O coração das pessoas era voltado para o mal. Mas Noé não se corrompeu na sua geração. Esse é muito comum no mundo que nós estamos vivendo, nesse mundo que está se degenerando, esse mundo que nós estamos vendo, os pensamentos, destruição, nesse momento que nós estamos vivendo, as pessoas caminhando para o caminho dos vícios, as pessoas caminhando para o caminho da perdição, da sexualidade desenfreada, tanta imoralidade como nos dias de Noé. Noé, ele era diferente, ele era justo e reto. E uma coisa maravilhosa, além de ser justo e reto, Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. E uma coisa, nesse momento de pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo, não existe nada melhor do que andar com Deus. Noé andava com Deus. No mundo em que as pessoas se afastavam de Deus, porque diz aqui que nasceram gigantes e nasceram homens poderosos que viviam independente de Deus. Mas com o dilúvio, todos esses poderosos morreram. Só Noé sobreviveu com a sua família. Só Noé abençoou com a sua família. Algumas pessoas chegam a dizer que Noé foi um péssimo pregador. Péssimo pregador. Porque foram tantos anos construindo a arca e tantos anos ele pregando, e ele conseguiu salvar só a sua casa. Mas eu olho por outro ângulo, que Noé conseguiu salvar a sua casa. Ele conseguiu salvar a sua casa, porque ele ouviu a voz de Deus, porque ele obedeceu a Deus. Quando todos o chamavam, poderiam chamar de louco, por construir aquela arca, tão grande, num tempo que dizia, olha, vai vir água dos céus, em um tempo que não tinha ainda acontecido chuva, porque diz a palavra de Deus que vinha um vapor, da terra, e regava a terra. Para eles era impossível a água cair do céu. Mas Noé acreditou na palavra do Senhor. Ele construiu a sua arca e conseguiu salvar a sua casa. Essa é uma lição para mim, é uma lição para você, homem. Eu fico impressionado assim, como que ele conseguiu, convencer os filhos, conseguiu a esposa, porque a esposa confiava nele, os filhos confiavam nele. E ele conseguiu salvar a sua casa, ele conseguiu salvar a sua família diante do caos. Então eu trago esse estudo hoje, essa palavra, essa reflexão hoje, isso para mostrar o seguinte: o que está acontecendo hoje aconteceu
nos tempos de Noé. Nisso mais, o Senhor fez uma promessa a Noé, que nunca mais aconteceria algo como o dilúvio sobre toda a terra. E ele fez uma aliança e colocou um arco-íris nos céus. Se cada vez que nós olhamos o arco-íris, nós podemos lembrar da promessa feita a Noé, que nunca mais o mundo será destruído em água, como foi nos dias de Noé. Fez uma aliança. Graças a Deus, por esse homem ser achado justo, hoje nós estamos aqui. Que no tempo que nós estamos vivendo, como nos dias de Noé, maldade, corrupção, mentira, homens que são verdadeiros gigantes, poderosos na terra, certo? A palavra de Deus diz que não vai mais haver destruição com água, mas a palavra de Deus diz que tudo vai acabar com, de repente, que os elementos ardentes se fundirão, se haverá um novo céu e uma nova terra, e nós vivemos nesta esperança, que como humanidade nós possamos nos encontrar na condição de Noé, que nós possamos viver uma vida, ser justo e reto, e que nós possamos estar andando com Deus. No tempo de Noé, a salvação era a arca. No nosso tempo, a salvação é Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa alma. Noé entrou na arca e salvou a sua família. Que nós possamos encontrar Jesus Cristo entrar no nosso coração, fazemos parte da família de Deus, e que nós possamos salvar a nossa vida e salvar a nossa casa. Como diz o apóstolo Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que no tempo que nós estamos vivendo, nós possamos aprender com a história de Noé. E o mesmo Deus que veio a Adão, o mesmo Deus que veio a Abel, o mesmo Deus que veio a Caim, o mesmo Deus que veio aos descendentes de Sete, o mesmo Deus que veio ao encontro de Noé, ele vem ao nosso encontro. Certo? E uma coisa é certa: até quando você vai lutar contra o Espírito de Deus? Até quando você vai lutar contra o Espírito de Deus? E como está dizendo aqui, então disse o Senhor: não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Então o Espírito de Deus está agindo na minha vida, e o Espírito Santo está agindo na sua vida, certo? E o Espírito Santo age para restaurar, para transformar. Nesse que ele possa estar agindo na sua vida, e que Deus possa agir de tal maneira que você possa permitir que ele restaure a sua vida, e que você seja encontrado justo, reto, e que você seja uma pessoa que ande com Deus. Que Deus te abençoe. E maravilhoso que eu quero deixar aqui na palavra de Deus: Deus veio ao encontro de Noé, e Deus salvou a humanidade, porque foi encontrado aquele homem justo. Nessa que nós possamos, nos dias que estamos vivendo, fazer parte desse grupo de pessoas que abençoam essa terra, e que nós possamos ser justos, retos, e que nós possamos ter alegria e andar com Deus de conformidade
com a vontade de Deus. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, que Deus dê alegria e que nós possamos ser usados por Deus no tempo que estamos vivendo, no lugar que Deus nos colocou, que nós possamos ser usados por Deus para abençoar a terra e que nós possamos ver isso cura na nossa terra e que nós possamos ter um mundo diferente para a glória de Deus. E eu quero estar cantando mais uma vez com você esse cântico em fervente oração. Vens o meu coração na presença de Deus derramar. Se uma coisa é certa, gente, que Deus vai ouvir a nossa oração quando nós colocarmos tudo diante do altar. Que a gente possa estar cantando esse cântico e depois nós estaremos nos despedindo com oração. Quando tudo perante o Senhor estiver, que nós possamos realmente colocar toda a nossa vida no altar do Senhor e viver para a glória do Senhor. Vamos nesse momento, mais uma vez, estarmos orando ao Senhor. E eu queria convidar você nesse momento, aonde você estiver, que você esteja fechando os seus olhos. Diz a palavra de Deus que Noé andava
com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Deus o conhecia e ele conhecia Deus. Eu não sei as orações que Noé fez, mas era um homem que tinha comunhão com Deus. E nesse momento, eu gostaria que você colocasse diante do Senhor seus medos, suas preocupações, suas angústias. Coloque diante do Senhor. A Solange ontem, quando eu liguei para eles estão ali na quarentena, mas eu vejo que a preocupação dela maior quando a pastor ore pela minha prima. E talvez você também está passando por alguma necessidade. Esses dias, no WhatsApp da igreja, Tânia pede oração pela sogra. Nossa irmã Maria Miranda pede oração por um primo lá em Presidente Prudente. Vamos estar colocando diante do Senhor nesse momento tudo aquilo que nos preocupa, todos os nossos medos, toda a nossa ansiedade, porque nós temos um Deus que vem ao nosso encontro. Senhor Deus, eu te agradeço por esse momento de estarmos aqui, Senhor Deus, emanados no mesmo Espírito, buscando a Tua face. E eu te peço, Pai, se incline para nós. Se incline para nós. Como o Senhor se inclinou, Senhor Deus, para o salmista, no Salmo 116, quando ele disse: laços da morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. E diz a palavra que ele invocou o Senhor, e o Senhor se inclinou para ele. E eu te peço, se incline, Pai, para o teu povo, nesse momento, Pai. Se incline, Senhor. Nos tire, Senhor Deus, dessa situação que nós estamos vivendo, Senhor. Se incline para nós, Pai. Coloque um novo cântico nos nossos lábios, Senhor. Eu te peço isto, Pai. Abençoe a tua igreja e que a tua igreja seja uma bênção no tempo que nós estamos vivendo, Senhor. É um tempo, Senhor Deus, difícil. É um tempo que nós estamos vendo, Senhor Deus, anúncio de desemprego, anúncio de morte, anúncio de empresas, Senhor Deus, que não vão conseguir sobreviver depois de tudo que está acontecendo no mundo. Pai Santo, que nós possamos conservar a esperança no nosso coração. E eu te peço, use o teu povo para fazer diferença nesse momento, Senhor. Para aqueles que têm fome, que nós possamos levar alimento.
aqueles que têm fome espiritual, que nós possamos levar o Teu Evangelho. Aqueles que estão passando por necessidade, que nós possamos levar o conforto. Use a Tua igreja, Senhor, nesse momento. E como nós cantamos, Senhor, vem como em Pentecostes, Senhor, que o Teu poder opere de uma forma maravilhosa no meio do Teu povo, Senhor, e que sinais da Tua glória, Senhor, possam ser vistos, e muitas pessoas possam chegar à salvação em Cristo Jesus. Eu te peço isto, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado, e agradeço. Amém, Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus os abençoe, que Deus esteja abençoando você, a sua casa, a sua família. Nós estamos chegando ao final desse culto. Hoje à noite estaremos reunidos aqui no templo para o culto público. Então eu peço, você que não está na condição de risco, você que tem saúde boa, você que não tem mais de 60 anos, você que está abaixo, porque é de 11 anos para baixo também, estão pedindo para não comparecer, não estar presente no culto segundo o decreto. Se você que está em perfeita saúde, venha para a casa do Senhor hoje à noite. Se não tiver uma porta aberta, pessoas louvando, engrandecendo o nome de Deus, esteja saindo da sua casa, certo? Mesmo com máscara, com todo o cuidado, vá para a casa do Senhor. E hoje à noite, então, teremos a ceia do Senhor. Certo? Que Deus possa estar abençoando você, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, dando a paz, dando a alegria que só Ele pode dar, e que nesse tempo de caos, que como Deus encontrou Noé, que Ele possa encontrar muitos homens e mulheres semelhantes a Noé, reto, justo e que ande com Deus. Que Deus os abençoe e que Deus dê a paz que só Ele pode dar. Que Deus os abençoe. Amém.